Bom, nesse vídeo iremos explicar um exemplo sobre a aplicação de equações diferenciais ordinárias. O exemplo é este. A taxa de variação da temperatura de um objeto é proporcional à diferença entre sua temperatura e a do meio circundante. Um objeto cuja temperatura era de 40 graus foi colocado num ambiente cuja temperatura é de 80 graus. Após 20 minutos, a temperatura do objeto chegou a 50 graus. Expressa a temperatura do objeto como função do tempo. Primeiramente, vamos organizar os dados fornecidos pelo enunciado. Temos que a temperatura inicial do objeto é 40 graus. Iremos considerar o tempo inicial como zero. Nós temos que a temperatura final do objeto é 50 graus e o tempo que ele demorou para ir de 40 graus até 50 é de 20 minutos, ou seja, nosso tempo final é 20 minutos. E nós temos que o ambiente em que ele foi inserido, a temperatura é de 80 graus. Uma observação. O T maiúsculo se refere à temperatura e o T minúsculo se refere a tempo. Agora vamos para a nossa equação. De acordo com a equação de resfriamento de Newton, temos que a derivada da temperatura sobre a derivada do tempo é igual a K vezes T menos TA, sendo K uma constante, o T a temperatura e o TA a temperatura do ambiente. Essa é uma equação do tipo separável, ou seja, para resolvê-la precisamos separar as variáveis diferentes em cada lado da igualdade. Então vamos lá. T menos TA está multiplicando, passa dividindo, e o dt, que está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar assim: derivada da temperatura sobre temperatura menos temperatura ambiente é igual a K vezes derivada do tempo. E a gente sabe que o valor de TA é de 80 graus. Agora que já separamos as variáveis, iremos integrar de ambos os lados da igualdade. Resolvendo essa integral aqui vai ficar assim: ln do módulo de t menos 80 igual a kt mais a constante de integração. Agora vamos aplicar o exponencial de ambos os lados da igualdade para cancelar este ln. Aplicando aqui, cancela, irá ficar t menos 80 igual a e elevado a kt vezes e elevado a c. Por que e elevado a c? Usamos a propriedade de potência, como a base é igual, a gente pode separar aqui para facilitar o entendimento. Iremos chamar o e elevado a c de c1, porque é apenas uma constante. Agora a gente passa o menos 80 para o outro lado da igualdade e vai resultar em t igual a c1 vezes e elevado a kt mais 80. Ou seja, a equação da função da temperatura pelo tempo é c1 vezes e elevado a kt mais 80. Porém, ainda não terminou, a gente precisa encontrar o valor de c1 e o valor de k. Primeiro vamos encontrar o valor de c1. Vamos lá no enunciado. De acordo com as informações, quando o tempo for zero, a temperatura do objeto é de 40 graus. Substituindo os valores na equação, teremos 40 igual a C1 vezes E elevado a K vezes 0 mais 80. Primeiro, a gente passa o mais 80 para cá, menos 80. Fica 40 menos 80 igual a C1 vezes E elevado a 0, porque K vezes 0 é 0. E E elevado a 0 é 1. Então vai ficar 40 menos 80 igual a menos 40, que é igual a C1 vezes 1. Ou seja, o nosso C1 equivale a menos 40. Agora a gente substitui o valor encontrado na equação, que vai ficar temperatura em função do tempo igual a menos 40 vezes E elevado a kt mais 80. Agora a gente precisa encontrar o valor de K. De acordo com o enunciado, quando o tempo for de 20 minutos, a temperatura será de 50 graus. Substituindo esses valores na nossa equação, encontramos que 50 igual a menos 40 vezes E elevado a K vezes 20 mais 80. Agora iremos resolver. O mais 80 que está positivo passa para o lado de lá negativo, ficando 50 menos 80 igual a menos 40 vezes E elevado a K vezes 20. 50 menos 80 dá menos 30. Fica menos 30 igual a menos 40 vezes E elevado a K vezes 20. O menos 40 que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar menos 30 sobre menos 40 igual a E elevado a K vezes 20. Menos 30 sobre menos 40 dá 0,75 e vai ficar 0,75 igual a E elevado a K vezes 20. Agora iremos aplicar o ln dos dois lados para cancelar o exponencial. Aplicando do primeiro lado, nós temos ln de 0,75 igual a ln de E elevado a K vezes 20. O ln de 0,75 é igual a menos 0,28. E o ln vezes E elevado a K vezes 20 anula o ln e o E, sobra somente K vezes 20.
Nós temos então que K é igual a menos 0,28 sobre 20. E o K vai valer menos 0,014. Agora, finalmente, nós já temos o valor de K, é só substituir na equação para chegar na nossa equação final, que relaciona a temperatura em função do tempo, que é menos 40 vezes E elevado a menos 0,014T mais 80.